barro seria realmente a matéria-prima para a vida humana, a questão do pó, do sopro, realmente nós viemos de Adão. Como a biociência vê isso atrelado à Bíblia? É muito interessante a gente observar como Moisés descreve alguns fatos, e claro que não vão ser cercados de cada contexto científico ipsis literis, né? Sim. Por exemplo, você hoje é apaixonado pela sua esposa e fala, meu amor, vamos hoje assistir o pôr do sol? Mas é o sol que se põe? Não. Né? Mas já pensou se você É falar a assim, terra qual o que- nome dela? Natália. Natália, vamos ver agora a Terra girar para se esconder do sol? Né? Então a forma de dizer. Agora, o que estava escrito ali, que Adão veio do pó da Terra, sim, realmente não é do pó de Marte, nem da Lua. E o mais curioso é que os elementos químicos que estão presentes no solo estão presentes também no corpo humano. Quem faz aqui química, você que estuda química orgânica e inorgânica, saiba você que até o século XIX achavam que os elementos químicos que formavam a vida não eram iguais do que tinha no solo, na rocha. Falou, não, é orgânico, é a química da vida. Eu mesmo passei por isso. Chegava para o professor e falava, não estou entendendo. Na aula de química orgânica, eu estudo o carbono, o hidrogênio, o oxigênio. Mas na aula de inorgânico, eu também estudo bicarbonato de sódio, que tem hidrogênio, carbono, oxigênio. Então, de onde está essa história de química da vida? Ficou apenas uma divisão didática para o processo, para ajudar no entendimento do aluno. Mas a gente sabe que os elementos que estão ali formam, de fato, a vida. Agora, como então foram formados todos os detalhes? Nem o melhor obstetra, nem o melhor geneticista, nem o melhor farmacêutico é capaz de descrever detalhes. A gente apenas contempla a maravilha da criação. Continuando ainda em Gênesis, depois de Adão, nós temos Eva. Como provar, explicar a criação de Eva através da costela de Adão? É possível Te digo isso? que 2024 é mais fácil entender esse processo do que se fosse ler na época que Moisés escreveu. Porque falar que entrou num sono profundo até o século XIX não havia anestesia geral. As pessoas apagavam ou por uma pancada ou por altas doses de álcool. A gente vê nos filmes, né? A galera tomando vodka, tomando bebida pesada, A né? gente vai até falar lá em Provérbios depois dessa Isso. conversa. Mas em relação à anestesia geral, hoje você tem sevoflurano, você tem isoflurano, tem propofol, tantas substâncias, ketamina, que podem ser usadas como anestésicos. E no caso ali não sabemos o que foi usado, mas ela entrou num sono profundo e retirado então a costela. O que tem dentro da costela? Alta taxa de células-tronco. Existem células-tronco também na região do externo, das cristas ilíacas, do fêmur. E na costela, essas fontes de células-tronco são as bases para a produção de mais de 200 tipos diferentes de outros tecidos que nós podemos produzir. Então, na atualidade, a área da bioengenharia já faz isso. Nós, em Vitória, lá no Espírito Santo, temos laboratórios que nós retiramos células-tronco de tecidos para poder diferenciar em outros tipos de células. Produção, por exemplo, que existe de neurônios, a gente consegue fazer em laboratório. Produção de matrizes para poder formar uma orelha, já existem projetos na Inglaterra sendo feitos. Então, na atualidade, a partir de uma célula-tronco, você fazer a diferenciação para diversos tecidos. Então, um caminho hoje que é feito pelo homem de conseguir sintetizar uma nova célula a partir de uma célula viva, já existe. Quanto mais o Criador, que é dono de todas as coisas. Então, o detalhe ali a gente não compreende. E eu fico tranquilo quanto a isso. Poxa, mas o pesquisador não tem que saber tudo. Olha, Salomão disse, assim como nós não entendemos quais são os caminhos dos ventos, nem como são formados os ossos no ventre da sua mãe, assim também nós não sabemos das obras de Deus que faz todas as coisas.